E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, quero gravar para vocês um assunto, uma dúvida de um inscrito, que há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando do π, da constante π. E o questionamento do inscrito é se o π ele é válido em todas as geometrias. Então é uma excelente pergunta, pessoal. Por quê? Que fique bem claro, o π ele só vale na geometria euclidiana, ou seja, na geometria plana. E para entender isso, pessoal, eu vou pegar aqui esse disco, certo? O que acontece? O que é o π? O π é a divisão da circunferência. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e medir desse ponto até o ponto inicial, vai dar uma medida. Se eu dividir pelo seu diâmetro, vai ser 3,14. Isso é padrão. π é uma constante. Se eu aumentar essa circunferência para o infinito e dividir pelo diâmetro, é 3,14. Se eu diminuir isso aqui para o tamanho de uma moeda e pegar a circunferência e dividir pelo seu diâmetro, é 3,14. Então, é uma constante. Ela não muda na geometria plana. Mas quando a gente parte para outras geometrias, como geometria elíptica, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo é maior que 180 graus, diferente da geometria hiperbólica, que as somas dos ângulos de um triângulo é menor que 180 graus. Já na geometria euclidiana, a gente sempre fala, soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, isso é padrão. Então, por aí você já vê uma diferença das duas geometrias. Então imagine você, pessoal, para a gente entender. Imagine o planeta Terra com a sua curvatura. Apesar de muita gente achar que a Terra é plana, ele tem uma curvatura, isso é fato, né? Até uma criança consegue observar isso. Então imagine lógico, se você pegar e começar a se afastar do planeta, você começa a enxergar a sua curvatura. Então se você pegar uma área muito grande, uma extensão muito grande de terra, certo? E medir a sua circunferência e dividir pelo seu diâmetro, nunca vai dar π. Por quê, pessoal? É fácil de entender. Por exemplo, aqui a gente tem uma superfície plana e agora eu vou simular como se fosse aqui, ó, a curvatura da Terra, certo? Então, se eu pegar agora essa circunferência aqui, ó, e medir pelo seu diâmetro, vai dar uma medida menor. Por quê? Eu estou afastando esses dois pontos. E à medida que eu afasto esses dois pontos por essa curvatura que está acontecendo natural, e o que acontece? Eu tenho uma medida maior. E quando eu divido essa circunferência por essa medida maior, eu tenho um número menor, que seria o π. Então, em outra geometria, que não seja euclidiana, π vai ser sempre menor do que 3,14, certo? Olhando ali a circunferência da Terra. Às vezes a pessoa pensa, mas eu olho aqui e a Terra é plana. Lógico, se você olhar de um ponto local, certo? Se você tangenciar aqui, ó, essa curva, certo? O que é a tangente? É o ponto onde estou tocando, é o ponto da curva que ela mais se aproxima de uma reta. Isso é o ponto de tangência, é o ponto da curva que a curva mais se aproxima de uma reta. Então, se você pegar ali num ponto local, ali, eu estou parado aqui em casa, estou parado aqui na rua, naquele ponto local onde eu olho ao lado, é plano, realmente é plano, certo? Por quê? Porque é um ponto muito pequeno no planeta. Se você pegar a circunferência do planeta todinho e analisar um ponto local, ali vai ser um ponto horizontal. A partir do momento que você vai se afastando, você vai vendo a inclinação. Então, se você partir desse princípio para outras geometrias, como a geometria elíptica e hiperbólica, é fácil a gente analisar. Por quê? Por causa das dimensões, por causa da curvatura que essas geometrias apresentam, certo? Então, por isso que π ele só vale na geometria plana, na geometria euclidiana. Então, é sempre essa constante de 3,14, né? Que muita gente usa aí, engenheiros mecânicos, quem trabalha na parte da engenharia, da física, construção civil. Eu uso muito para fazer os meus cálculos ali quando eu trabalho em obras, certo? Então, essa é a principal diferença entre a geometria euclidiana, que π é sempre 3,14,
para as outras geometrias que nem sempre vai ser 3,14. Então, se nem sempre vai ser 3,14, então nem sempre vai ser uma constante. Ela só vai ser uma constante na geometria euclidiana, beleza?